Saudação, amada igreja, uma saudação do apóstolo Paulo, mudando apenas o endereço. A igreja de Deus que está na sexta igreja de Belo Horizonte, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos em todo lugar, que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, é muita alegria, é satisfação e o privilégio que Deus me concede de estar aqui pela primeira vez, compartilhando aquilo que Deus já falou no meu coração, que certamente há de falar também com os corações dos queridos. E eu os convido, quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, os versículos 17 ao versículo 27. Eu procederei à leitura, os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Oremos. Ó Deus maravilhoso e bendito, diante da Tua palavra nos encontramos, ó Pai, e pedindo a Tua orientação, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, a venha revelar, descortinar, ó Pai, os nossos olhos, para que entendamos os Teus ensinos nesta noite. Que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Este evangelho, escrito por João Marcos, o homem que esteve na primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, Barnabé, ele escreve essa carta por volta do ano de 62 a 69 depois de Cristo. O intuito da escrita desta carta por este evangelista é falar do poder sobrenatural de Jesus. Se você pegar esse texto, esse evangelho, você vai descobrir que a ênfase aqui é apresentar quem é Jesus. Quem é Jesus? Mostrando exatamente que Jesus ali é aquele Messias esperado, o Verbo de Deus que se fez carne e que habitou. E é importante olhar para as Escrituras e reconhecer que o Deus presente esteve entre nós. E a ênfase aqui do evangelista Marcos é isso, é falar que Cristo, o Deus, esteve em nosso meio. E dando ênfase aqui sobre o poder sobrenatural de Cristo Jesus. Ao olhar agora para esse contexto, para essa passagem, talvez você, como eu, tenha visto algumas mensagens, algumas lições sobre essa história de um jovem rico. Um jovem que estava preocupado com as coisas espirituais. Um jovem que ouviu falar de Cristo na sua jornada, no seu ministério, e então ele estava preocupado com as coisas espirituais, ele resolve ir ao encontro do Mestre.
E ao encontrar com o mestre, ele traz uma indagação. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que cativa qualquer coração de um evangelista, de um pastor ou de qualquer membro da igreja, quando um jovem se direciona para nós e faz essa pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Mas é interessante que esse jovem aqui, diante do texto que acabamos de ler agora, ele tinha uma visão superficial das coisas concernentes ao reino dos céus, a vida eterna. E Jesus sabia exatamente o que passava no coração daquele jovem, porque ele estava diante de um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Porque quem é capaz de sondar o mais íntimo do seu ser? Só Deus. Diz o Salmo 139 o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra que não me chegou à língua, tu, Senhor, já a conhece todas. Só Deus é capaz de sondar o coração. E Jesus sondou o coração daquele jovem. E sabia que havia superficialidade no seu conhecimento. Um jovem de boa aparência, um jovem de boa reputação. Se você for para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, falando da mesma passagem, vai falar que era um jovem de posição, que tinha status, que era bem-sucedido, que tinha renome. E, além do mais, era um jovem religioso. Conhecia os estatutos, conhecia a lei e guardava os mandamentos. Mediante a indagação deste jovem, dessa pergunta, uma pergunta que difere de outras perguntas que foram direcionadas a Cristo. Quantas outras indagações que foram direcionadas a Cristo, que era com respeito de coisas materiais, que acabavam. Quando alguns viram a multiplicação e faziam perguntas, como viestes para aqui, estavam preocupados com as coisas materiais. Ao contrário desse jovem, ele estava preocupado com as coisas espirituais. Mas não tinha uma profundidade do conhecimento das coisas do reino dos céus. E mediante essa indagação desse jovem, eu quero convidá-los a juntos refletirmos no seguinte tema: vida eterna em Jesus. Vida eterna em Jesus. Vejamos algumas características aqui nesse texto que nos leva a obter a vida eterna em Cristo Jesus. O primeiro passo, em primeiro lugar, tanto eu como você precisamos reconhecer Jesus como Deus. Precisamos reconhecer Jesus como Emanuel, o Deus conosco. E eu estou falando algo que parece sim estranho, mas é real. Quantas pessoas comparam Jesus como um líder espirituoso, comparado a Maomé, Gandhi, Buda? Nós estamos falando de Jesus, o próprio Deus que esteve entre nós. E Jesus estava ali diante daquele jovem, e aquele jovem não o reconhecia como Deus, apenas como mestre, rabi, bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo e sondando o coração daquele jovem, responde o seguinte: por que me chamas bom? Só apenas um bom, que é Deus. É interessante essa colocação de Cristo. Parecia que está sendo agora um pouco rude com esse jovem, porque ele estava preocupado com as coisas celestes. Mas Jesus sabia que, de fato, ele não o reconhecia como Deus, como Messias, que havia sido prometido desde o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E olha que agora estava ali entre ele, diante dos seus olhos, o verbo de Deus, a expressão exata de Deus. Mas ele não o reconhecia. Não pense você que isso é fácil. Porque você só conhece a Cristo se Deus, o Pai, o revelar. Você volta lá para Mateus capítulo 16. No final do capítulo 15, quando acontece a segunda multiplicação dos pães e peixes, há um grande questionamento ali, entre as multidões que o cercavam e com os seus discípulos.
E no capítulo 16, quando existe aquele questionamento, aquelas indagações, Jesus pergunta, o que eles estão dizendo? E eles afirmam, os discípulos estão falando o seguinte, eles afirmam que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Agora Jesus, esquecendo as multidões, focando para os seus discípulos, olha para os discípulos e faz uma pergunta. E vós? E vós? O que dizeis quem eu sou? E aí nós vemos a primeira confissão do apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fostes nem carne nem sangue que o revelastes, mas foi o próprio Pai. Se você reconhece Jesus como Deus, agradeça ao Pai que o revelou. Naquele momento, aquele jovem não tinha essa revelação. Deus estava ocultando aquele jovem. Ele não teve o conhecimento da expressão exata do Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus não é comparado a ninguém, ele não pode ser comparado, porque ele é soberano. Você precisa reconhecer de fato que Jesus é o Deus da salvação. É Ele que pode te dar vida e conceder vida eterna. E essa dádiva é concedida por intermédio do Pai, que o revela e que aplica isso em nosso coração através do Espírito Santo. É maravilhoso isso. Porque eu sei quantos têm corrido atrás, têm buscado tantos recursos, mas deixam de parar para olhar para a cruz e ver que a salvação é só em Cristo. Só Ele pode te conceder vida eterna. Não existe outro meio, não existe outra solução para a sua vida a não ser Cristo. Só Ele pode te dar vida eterna. Mas a segunda característica aqui, o segundo aspecto, para obtermos a vida eterna, é se humilhar perante Jesus. E humilhar não é fácil. Talvez você pense, não, é tranquilo. Não, não é. Não é fácil se humilhar, porque diante do texto que acabamos de ler, vamos ver exatamente isso. Um jovem que não se humilhou perante o Rei dos Reis. Os versículos 19 ao versículo 22 diz o seguinte: sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue. Ele, contrariado, porque era dono de muitas propriedades, retirou-se triste, não reconhecendo que ele precisava se humilhar diante do Senhor. E olha que quando Jesus cita aqui os mandamentos, você percebe que Jesus está citando a segunda tábua da lei. Porque a primeira tábua da lei consiste em 4 mandamentos. E do relacionamento nosso com o nosso Deus. Já a segunda tábua da lei fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. E são 6. Aí você olha para o texto e Jesus está falando aqui os mandamentos. E se você contar, sendo bom de matemática, vai falar comigo, são 6 mandamentos que tem aí. Mas eu vou dizer, falta um. Falta um mandamento. Mas estamos diante de um Deus soberano que conhece todas as coisas. O jovem não se considerava um pecador condenado diante do Deus Santo. O seu conceito da lei de Deus era superficial, pois media a sua obediência apenas em termos de ações exteriores, não de atitudes interiores, pois havia cobiça em seu coração. E olha aí, exatamente o mandamento que Jesus deixou de citar, cobiça. E se você pega todos os 10 mandamentos, 9, aos olhos humanos,
temos como reparar, olha, o irmão ali está adorando a outro Deus. O irmão matou, o irmão furtou. Mas você tem capacidade de falar que o irmão está cobiçando? Não. Porque isso é do íntimo da pessoa. Isso é do íntimo. Mas Deus sonda. E sabia que o coração daquele homem estava sempre na sua riqueza. A sua cobiça era sempre ter mais. Lembra-se do reverendo Hernandes dizendo o seguinte, que há muitos ricos que perdem o sono, porque eles têm duas preocupações. Em querer ganhar. E a segunda é que eles têm medo de perder. Porque o amor ao dinheiro. O Deus deste homem era a sua propriedade. Ele cobiçava aquilo. E Jesus deixou de citar este mandamento, então fez um desafio. Vai, porque sabia e conhecia o coração daquele jovem. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Quando Jesus fala quase essas mesmas palavras aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É renúncia. É se humilhar. É deixar o seu eu e reconhecer que eu preciso me prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é fácil quebrantar o coração. Por isso que diz a palavra de Deus que Deus não despreza um coração contrito e compungido. Ele ama quando aquela pessoa se derrete e quebranta o seu coração diante dele. Esse jovem não, o orgulho ainda, a soberba estava no seu coração. Mas Jesus o amou, pois a palavra de Deus fala que Jesus fitando o amou. Mas ele não quis, ele recusou o amor de Deus. Ele rejeitou a salvação. Quem olhasse para esse rapaz poderia concluir que ele tinha tudo. Mas Jesus afirmou que ainda lhe faltava uma coisa, uma fé viva em Deus. A instrução de Jesus em Marcos 10, 21, não deve ser aplicada a todos que desejavam tornar-se ser seu discípulo, pois Jesus tratava das necessidades específicas daquele jovem. Como aquele rapaz tinha status, Jesus lhe disse para pegar a cruz e segui-lo, algo que lhe exigiria humildade. Jesus ofereceu ao jovem a dádiva da vida eterna, mas ele recusou. E quando, no final aqui do versículo 22, fala que ele saiu triste, a expressão aqui no grego do triste é que descreve uma tempestade se formando. Aquele jovem que estava repleto, assim, num sol radiante, agora estava entrando numa tempestade de tristeza, por haver recusado a dádiva da vida eterna, por não se humilhar. Diferente de Zaqueu, o publicano, que recebeu o Salvador na sua casa e se humilhou. Eu não estou falando aqui que você precisa dar tudo que você tem para seguir a Cristo. Não é isso que Jesus está falando. Ele está sondando o coração daquele jovem e sabia que o coração dele estava pegado aos bens materiais. Então Jesus os desafiou. E às vezes nós vemos na palavra de Deus Jesus nos desafiando, Deus nos desafiando a negar a nós mesmos, a nos humilhar, a nos esvaziar, nos enchermos de Deus. Nós vemos aqui, claro, uma vida que recusou. Há muitos que ainda recusam. Há muitos que voltam para trás tristes, mas não arrependidos. Nós precisamos ver pessoas voltando aos pés da cruz, reconhecendo que a salvação é dom de Deus. Esse é o terceiro aspecto, é a terceira característica para obter a vida eterna. Reconhecermos que a salvação é dom de Deus. Os discípulos ficaram estarrecidos com a declaração de Jesus sobre a riqueza, pois a maioria dos judeus acreditavam que possuir muitos bens era evidência das bênçãos especiais de Deus.
Isso não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas pensam que o sinônimo de riqueza, de prosperidade, é o sinal que nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus, e se você não está recebendo bênção nem prosperidade, você não está debaixo da graça. Muitos judeus tinham essa concepção, mas não era isso. No caso do jovem rico, a riqueza que possuía privou-o da maior de todas as bênçãos de Deus, vida eterna. Privou. O dinheiro é um servo maravilhoso, como diz alguns aí, mas é um senhor terrível. O que tem dinheiro deve ser grato a Deus e usá-lo para a glória de Deus. Mas se o dinheiro for o senhor da sua vida, tome cuidado. Tome cuidado. O comentarista Wisber, no comentário do Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte: é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que ele não pode comprar. Vida eterna. Dinheiro nenhum pode comprar. Do que vale o homem ganhar tudo nessa vida e perder a sua alma? Cuidado. As ilusões da riqueza haviam sufocado de tal modo que o coração daquele rapaz já não podia perceber e receber a semente da palavra de Deus. Ele rejeitou. Estava sufocado, porque ele tinha status, tinha renome. Eu vou perder tudo isso. Eu vou deixar a minha glória. Queridos, é muito sério isso. Eu recordo até de um teólogo que dizia o seguinte: Senhor, me faça esconder atrás da sombra da cruz, porque se eu ficar atrás da cruz, eu posso tomar ainda a sua glória. Precisamos reconhecer que a glória é para Deus, é exclusiva dele. Por isso reconhecemos que a salvação é dom, é dádiva, é graça, é favor imerecido. Nenhum de nós aqui tem mérito algum. Nenhum de nós aqui pode dizer e bater no peito: eu sou bom. Eu falo o seguinte: eu sou mau, eu mesmo sou mau. Se não for a graça de Deus comigo, eu iria fazer coisas que talvez aos meus olhos eu diria: não acredito que eu fiz. Mas Deus me alcançou, e os alcançou, dando um favor imerecido, graça, dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Que maravilha é! Que privilégio é reconhecermos isso. São 3 aspectos simples aos nossos olhos, mas grandes diante de Deus. Reconhecer que Jesus veio e marcou a história, como muitos ainda tentam provar que não. Mas se a gente olhar para a história, o marco é Jesus. Porque cremos o seguinte: antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o divisor. Ele esteve entre nós. O Deus encarnado, o Emanuel. E o reconhecemos porque Deus revelou esse mistério. Desvendou, descortinou, nos mostrando exatamente a expressão exata do seu ser, Jesus. E o que me faz mais radiante é porque um dia, como diz uma canção, que não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, um semblante de dor, eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é, porque lá na eternidade o veremos face a face. Contemplaremos a expressão exata de Deus, porque Deus é Espírito. Quem vê Espírito? Ninguém. Mas o Deus encarnado, Jesus, veremos. E já
contemplaremos a expressão exata do ser de Deus. E vida eterna consiste em viver na glória com Cristo. C.S. Lewis diz o seguinte: as pessoas que mais contribuíram para o reino de Deus, que mais fizeram para o reino de Deus, evangelizando e levando a Cristo, foram aquelas que pensaram numa vida por vir, na eternidade em Cristo Jesus. Queridos irmãos, mediante o que acabamos de meditar nesta noite, podemos tirar algumas implicações para a nossa vida. De fato, reconhecemos Jesus como nosso Deus, como Senhor da nossa vida, como soberano que rege, que toma conta do nosso ser? Você tem a certeza que Deus, o Pai, o revelou esse mistério ao seu coração, à sua vida? Será que ainda estamos vivendo uma vida de soberba, de orgulho, de status, de glória? Ou temos nos humilhado diante dele? Ou reconhecemos que, de fato, a salvação é dom de Deus? Talvez eu poderia chegar aqui e fazer algum apelo, convidando aqueles que querem receber a Cristo como seu Salvador. Mas eu falo o seguinte: o apelo não está em quem vai pregar, mas no Espírito Santo de convencê-lo. Peça a Deus para que a palavra dele seja aplicada no seu coração e que faça entender os mistérios de Deus aqui nas Escrituras Sagradas. Faça reconhecer que Jesus é o seu Senhor, o seu sustentador. Que Deus, sim, continue nos abençoando, nos dando graça e misericórdia, para que a cada dia sejamos firmes na sua palavra, em Cristo Jesus. Amém.